Esse é o nosso último vídeo da série de pincéis e nesse vídeo, agora que a gente já conheceu os pincéis todos, eu vou falar pra vocês o que eu acho bacana de ter num kit de automaquiagem pra quem tá começando. Então vamos lá! Bom, começando pela pele, eu gosto muito das esponjinhas. Eu acho que esse é um produto muito versátil para quem tá começando agora, não quer gastar muito para montar um kit de pincéis aí super completo. Eu recomendaria você ter uma esponjinha, porque você consegue tanto aplicar a sua base quanto o corretivo. Aqui tem dois produtos em um, você não precisa de dois produtos separados. A esponjinha é boa também para fazer a base penetrar, a base corretivo, né? Penetrar bastante na pele, então você consegue fazer uma pressão. Só procure uma esponjinha que seja macia e que tenha um formato com que você se adapte. Eu recomendo uma que tem uma pontinha assim, que é justamente para você fazer aqui a área dos olhos, o corretivo, e uma área maior. Essa aqui minha, no caso, é da Oceane, ela não é uma esponja cara, eu não lembro quanto ela custou. Se você não gosta da esponjinha, você quer os pincéis, então eu falaria pra você ter um pincel do tipo Kabuki. Esse aqui também é da Oceane, eu não lembro o preço dele, mas ele foi super baratinho. E aí, pra aplicar o corretivo, eu teria um kabuquinho, um filhotinho, né? Esse daqui também é o da Oceane, ele é o KP10 do kit da Mariana Saad. Ele é muito bom pra aplicar o corretivo e pra você fazer correções pontuais, alguma manchinha, alguma espinha. Então eu usaria esses dois, mas pra quem não tem nada e quer começar, vai na esponjinha que é mais sucesso. Para aplicar o pó, para mim o campeão é o pincel Duo Fiber. Esse pincel é muito versátil também, você consegue aplicar base com ele, fica muito bonito. Eu uso ele para passar o pó e para já dar um acabamento na minha pele. Esse eu acho que é um pincel que vale a pena ter. Esse aqui é da Ariana, tá? Não é uma marca também super cara, eu não lembro o valor dele, mas deve ter sido uns 30, 40 reais no máximo. Ele é um pincel muito bom. Agora, se você não quiser, de novo, você consegue usar tudo com a esponjinha. Então aqui na esponjinha você tem base, corretivo e ainda você consegue aplicar pó com ela. Então você tem três funcionalidades no produto. Para aplicar blush, se você comprou um blush em pó, ele já vem normalmente com um pincel dentro que super dá com a função, você consegue fazer, mas normalmente eles são muito pequenininhos. Então eu te recomendaria um pincel de blush mesmo. Eu gosto muito dos pincéis na diagonal, como esse aqui. Esse aqui é da Sephora, ele é o número 49, ele é bem antigo, eu não lembro quanto custou, faz muito tempo que eu comprei. Mas a Oceane, por exemplo, também tem um, esse é o K20, ele é um pouquinho mais cheinho. Ou se você não quer comprar um pincel assim específico para blush, você encontra uns genéricos, tipo esse aqui, que também não tem nome, foi de um kit genérico de pincéis que eu comprei há muito tempo. Ele é sempre o pincel menorzinho do kit, ele super cumpre com a função de blush. Para contorno, eu recomendaria você ter um pincel tipo esse aqui, esse rabinho de peixe, deixa eu ver se ele tem número. Ele não tem, né? Só um rabinho de peixe mesmo. Esse aqui também é da Oceane, ele é um pincel ótimo aqui para você conseguir precisão quando você for fazer o contorno do rosto. É importante que o seu pincel de contorno ele tenha um pouquinho mais de precisão, então que as cerdas sejam mais firmes e mais durinhas. Tem os kabuks também que você consegue super usar para fazer contorno. E se você quiser economizar mais ainda, pega aquele pincel de blush genérico, segura ele assim, ó, dá uma amassada nele e vai aplicando que também dá super certo. Pra passar iluminador, pra mim o melhor que tem é esse aqui que veio no iluminador da Urban Decay. Pincel assim provavelmente você não vai encontrar pra vender solto, mas você pode comprar aqueles do tipo vassourinha ou os kabukis assim como esse da Oceane, que ele tem uma pontinha e também são ótimos. Aí para esfumar, tenha um pincel clássico de esfumar, esse aqui é o da Vult, número 15, ele é muito bom. Então tenha um pincel desse ou um parecido de alguma outra marca com a cerda mais comprida e mais maciazinha, meio arredondado. É bacana você ter pelo menos dois pincéis de esfumar para você primeiro. Se você for fazer uma maquiagem, você não tem que ficar parando e limpando ele, então você pode aí revezar entre de repente sombras claras e sombras escuras. Segundo, às vezes a sombra é muito pigmentado, fica muito difícil de esfumar. Para corrigir, você vai precisar pegar um pincel limpo e vir com ele, né, dando a esfumadinha para resolver o seu problema, deixar a sombra menos marcada. Depois, tenha um pincel chanfrado para você aplicar a sombra ou o delineador. Eu vou recomendar esse aqui, que é o que veio no meu kit genérico, então ele é amassadinho e na diagonal. Ele é muito bom tanto para aplicar delineador quanto para você aplicar sombra e esfumar aqui embaixo dos olhos, então vale a pena você ter um desse. E tem um terceiro pincel um pouco mais ainda de esfumar, mas um pouco mais de precisão para você fazer algum detalhe no seu olho, né? Um cantinho externo mais escuro, colocar uma cor clara aqui, uma cor clara embaixo da sobrancelha. Eu recomendo esse aqui, do KP6 da Oceane, porque ele é um pincel
de esfumar do Fibre, mas ele tem uma pontinha, ele é um pouco mais durinho, então ele serve tanto para você aplicar sombra aqui no cantinho interno, quanto para embaixo da sobrancelha e até mesmo esfumar a sombra aqui. E aí, por fim, um outro pincel que eu acho que vale a pena ter, que é muito versátil, é o pincel de esfumar na diagonal, tá? Esse aqui é o da EcoTools, mas todas as marcas têm, basicamente. Ele é um pincel que você pode usar tanto para esfumar a sombra no seu olho, quanto para fazer contorno aqui no nariz. Então, se você é daquelas que é louca por contorno do nariz, vale a pena você ter um pincel desse aqui. Então, retomando, o meu kit de pincéis sugerido para quem está começando aí na automaquiagem seria uma esponjinha, que você já consegue aplicar a sua base, aplicar o seu corretivo e aplicar o pó, tudo em um produto só. Se você quiser ir um pouquinho além, já dar uma investida um pouco maior, tenha também o pincel do Fibre para dar um acabamento na sua pele. Aí depois tem o pincel para passar blush. Esse pincel ele pode ser tanto dos clássicos, né, com as cerdas arredondadas, quanto os na diagonal. Depois a gente tem os pincéis para contorno. Então, para contorno é bacana você ter um pincel específico para isso, com as cerdas mais duras e mais alinhadas, que vai te ajudar a ter a precisão que você precisa. E um pincel para iluminador, que são os pincéis um pouco mais amplos. Aí você pode usar tanto o estilo vassourinha, quanto o kabuki, que tem uma pontinha que te ajuda a aplicar melhor o iluminador. E aí, falando de pincéis de olhos, tem dois pincéis clássicos de esfumar, que são os que têm as cerdas mais compridas e mais macias. Tem o pincel de olhos com as cerdas mais curtas e mais duras para você conseguir aplicar o seu delineador. Tem o pincel de esfumar na diagonal, que ele vai te servir tanto para você fazer um olho esfumado, quanto para fazer o contorno do seu nariz. E por fim, o pincel de detalhe para olhos, que eu sugiro esse da Oceane, que tem uma pontinha. O pincel ele é importante sim para maquiagem. Às vezes, se você tem um bom pincel, pode mudar totalmente a forma como você se maquia. Mas não se engane ao achar que para isso você precisa investir um dinheiro altíssimo para comprar um pincel super caro. Existem pincéis ótimos, acessíveis e inclusive com cerdas naturais que têm um preço bem mais em conta. As que eu já usei, conheço e gosto. Macrylan e Ariana tem pincéis muito bons. A Vult tem pincéis excelentes e super baratinhos, inclusive de esfumar os olhos. Eu uso o pincel de esfumar da Vult, que é maravilhoso. A Oceane também tem pincéis muito bons e com preços super acessíveis. E tem uma marca que é um pouco mais conhecida assim só entre os maquiadores, mas que é muito boa, que chama Class Vogue. E é isso, espero que você tenha gostado e aprendido. E não se deixe enganar, você não precisa gastar muito dinheiro para ter um kit de pincéis maravilhosos. E claro, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal e demonstrar todo o seu amor e gratidão.